Oi, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Sabrina, esse é meu marido Ticão e nesse canal nós prometemos restaurar esse Opala aqui atrás em 30 dias. Hoje já é o 12º dia, então já aconteceu muita coisa, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E no vídeo de hoje vocês vão ver o que aconteceu aí durante esse dia. Então, para quem ainda não se inscreveu e puder, a gente agradece muito. E agora segue o vídeo aí dos acontecimentos do dia. Então, continuando os trabalhos do dia anterior, tinha deixado aí o painel traseiro já preparado com os quadradinhos aí para remover, né, aquele ressalto que não tem no ano 87, tem no 75, mas no 87 não, né? E o Ticão tá colocando a peça que ele construiu lá, posicionando ela no lugar, para começar aí a assentar o assoalho, né, traseiro aí do porta-malas. Então eu vou fazendo a solda aí com a MIG mesmo, né, uma soldinha pequena, rápida, coisinha pouca para resolver, né, então eu aproveito e faço com a MIG mesmo. Lembrando que quem não encontrar o painel traseiro do 87, como foi o nosso caso, né, a gente teve que fazer muito rápido, então não deu tempo de achar um, tem sim como você adaptar. Você precisa tirar, né, esses detalhezinhos aí que eu tô tirando e também vai mudar um pouco a curvatura. Mas aí quando tiver no painel ali, encaixado no painel, vai dar pra vocês entenderem um pouquinho melhor. O que eu vou fazer aí no painel traseiro agora, superior, é começar a dar um jeito nele, que tem bastante podrinho, né? Tá com esse buraco errado aí da boca do tanque. Então, eu vou dar uma trabalhada nele ali agora. E o Ticão tá posicionando a peça do outro lado aí pra poder encaixar o bojo do step. Então, o que ele tá fazendo ali? Ele tá fazendo as medições necessárias. A gente tem um outro Opala 87 aqui na oficina, né? Então, ele tem como conferir tranquilamente para ver se tá batendo tudo certinho. E ele vai fazendo o posicionamento das peças aí com um parafusinho. Usa uma broquinha ali para abrir e prende com parafusinho, aqueles mais comunzinhos mesmo. A gente chama aqui de parafusinho soberbo, mas você pode usar aí, né? Qualquer uma, pode ser pequenininho mesmo. Só porque assim, se você for ficar posicionando as peças e já dando um ponto de solda, qualquer ajuste que você tenha que fazer é muito mais trabalhoso. Então vale a pena aí prender primeiro no parafuso. Agora o que a gente está fazendo é construindo uma peça que vai ali na borda superior do painel traseiro. Tá bem podre, toda carcomida, não sei como é que fala por aí, mas tá feia. Então a gente dobrou ela em duas partes, né? Elas são 2 L's que a gente precisou fazer. E para fazer a marcação, né, e moldar o L do tamanho certo, a gente faz na mão mesmo. Então, a nossa dobradeira tem 1,20. Por isso que a gente fez ela em duas partes, porque o painel tem um pouco mais de 1,30. E como vai dar pra ver daqui a pouco mais de pertinho, né, fica mais fácil fazer assim. Então, eu fiz uma marcação ali já, que eu preciso acrescentar, né, 2 quadradinhos, porque ela tem uma marcação na diagonal. Então, ficaria muito difícil se eu fosse fazer numa mesma peça, né, sem esse corte. Então, fica mais fácil. Caso você tenha que dobrar a peça no meio, fazer L. Se a peça tem muitos desenhos, você pode subdividir a peça para ficar mais fácil, né, de você dobrar. Senão acaba entortando a peça demais. Às vezes você até perde, né, a peça que você está construindo, porque não tem como corrigir de tão torto que ficou. Por isso, você subdividir não é errado. Na verdade, facilita bastante aí, dependendo do serviço que tem que fazer. Então, nesse caso, foi dividido em 2, né? Acrescentado ali mais um pedacinho. E vocês já vão ver aí de perto no painel o que eu tô querendo dizer. Né? Aí, mostrando os parafusinhos que o Ticão colocou, no lugar dos pontos mesmo. Depois fica facinho de fechar o buraquinho. E ele tá aí já instalando o assoalho do porta-malas. Agora aí, o nosso painel traseiro, que como dá pra ver tá bem feio, ele tem algumas marcações aí
né? Se vocês verem, como se fosse um degrauzinho. É esse degrauzinho que não deu pra fazer de primeira. Então eu acrescentei ele depois. E como tá bem feia, tanto essa chapa aí da boca do tanque que a gente vai retirar, como a outra, também já tinha vários remendos um em cima do outro, a gente fez com essa borda um pouco maior, já para poder corrigir e não ter que ficar fazendo tanto remendo. Senão eu ia ter que fazer esse L superior, depois acrescentar mais uma faixa. Então assim, né, fica um pouco menos de solda aí, para ver se vai um pouco mais rápido. O que eu tô fazendo aí, eu fixei o painel, né, que eu tenho numa madeira, que tá ali embaixo. E eu vou colocando a chapa nova em cima da outra. Só que o que eu não tinha prestado tanta atenção é que ainda tinha muito material na chapa de baixo. Então você precisa remover todo ele para poder encaixar certinho, senão você corre o risco de cortar errado. E ainda mais uma peça tão importante quanto essa, que tem que ficar bem centralizada, a gente tem que fazer, né, retirada de todo o material, aí como eu tô fazendo, pra poder encaixar a peça bem certinho. Tinha aí mais ou menos um meio centímetro de massa, que já faz toda a diferença ali, né? Não deixa. Não, eu não consegui alinhar a peça de cima por causa dessa quantidade de material. Então, depois de colocado, encaixado bem certinho, eu marquei com um riscador, não com uma caneta, porque às vezes a marcação da caneta, conforme vai esquentando o disco de corte, ela muda. Ela muda de cor, você pode acabar perdendo aí a marcação, acabar cortando errado, né, devido à marca da tinta aí. E aí dá pra ver que tava medonha. Foi uma adaptação não muito bem feita aí, feita no passado. Então vamos corrigir aí esse problema, né? E o riscador que eu uso, ele é uma pontinha de metal. Você pode afiar aí desde um prego bem afiadinho, e você consegue fazer uma marcação bem justinha pra que a tua solda fique bem pertinho uma da outra. Porque quanto mais pertinho, melhor fica o acabamento, menos sofrido é fazer a solda, né? Você não vai ficar abrindo buraco aí, porque é muito chato, né? Você ter que ficar corrigindo isso. Você às vezes tem que esquentar a peça a mais do que o necessário. Então, quanto mais bonitinho ficar teu corte, mais certinho encaixar a peça nova, melhor pra você e pra peça também. Então eu vou fazendo o ponteamento com a MIG, né? E eu tô usando ali um bloquinho maciço de metal pra mim poder fazer o rebatimento aí. Então é bom a gente ter alguns bloquinhos assim, às vezes de diferentes tamanhos, ou até mesmo um taço, pode ser preso na morsa, mas aí como no caso eu tô com o painel solto e tem esses bloquinhos, eu uso eles mesmo pra poder ir rebatendo. O que facilita muito, eu não tenho que ficar segurando o taço numa mão, martelo na outra. Então aí dá pra ver, olha, que o corte ficou bem justinho. Essa é a ideia, pra gente sofrer menos e pra solda ficar perfeita. Né? Teve ali um pedacinho que ficou um pouquinho mais afastado, mas é mínimo. Com um mínimo de adição de material aí a gente resolve esse problema. Eu vou usar a TIG aí na amperagem 18. Varia muito de máquina para máquina. Então eu sugiro que você faça, né, um teste aí em chapinhas da mesma espessura que você precisa soldar. Mas eu não gosto de usar uma amperagem muito alta, porque aí faz eu ter que fazer a solda correndo, né? Eu não consigo ter um controle total sobre ela. E, né, além de que esquenta mais a peça. Tem gente que solda assim numa amperagem maior, mas o que a gente precisa é que a solda fique bem feita, né, e também passe pro lado de trás. Não é só o lado de cima que tem que ficar bonito. A solda tem que fundir bem ali pra ficar, né, uma solda boa e garantida. Por isso que eu uso nessa amperagem um pouco mais baixa, mas faço mais devagar. E aí foi o resultado da soldinha TIG, né, que mais de pertinho. Na chapa fina não tem como fazer aquelas soldas lindas, maravilhosas, igual é feito no inox ou em alguns tubos, né? Meu sonho ainda é chegar nesse nível de conseguir, mas a chapa fina é complicada. Então aí já é a peça nova que a gente vai encaixar, né, uma para cada lado, e vai remover ali a parte feia, né, da peça que foi instalada agora.
como eu acho o desbaste e, né, o acabamento da solda um pouquinho chato, eu já vou levando pronto. Até poderia soldar esse L que vai em cima para depois ir dando acabamento. Mas eu já gosto de ir levando pronto porque daí não demora muito. É uma parte que eu não gosto muito. Mas é uma ideia, né? Quem gosta pode deixar para fazer, né, todo o acabamento depois. Mas a gente prefere já ir levando pronto. Então eu emendei a peça, né, que vai na parte de cima, para poder deixar ela bem centralizada ali. Eu fiz os cortes dela no meio. E um detalhe interessante de falar, não deu pra ver que não tava, né, gravando aí no vídeo, mas eu peguei aquela peça que eu emendei e tirei a parte que tava embarrigada dela, né? Então eu fiz um corte bem reto para que na hora que eu for encaixar ela na peça, eu consiga fazer esse corte com a esmerilhadeira. Porque se a gente deixa a peça um pouco embarrigada, talvez com algum dente ali, depois a gente não consegue fazer o corte bem perfeitinho. Que daí, no caso, vai dificultar, né? Você vai ter mais trabalho para fazer a solda, vai ter que preencher buraco. Então, acertar a peça antes de cortar, antes de fazer a marcação, é uma boa dica aí pra tua solda ficar bem bonitinha. Então, da mesma maneira, eu vou ponteando primeiro com a MIG, porque é mais prático, eu consigo, né, segurar aí com uma mão e soldar com a outra. O que acaba sendo muito prático, e ainda mais quando a gente tá com pressa. Mas aí, uma coisa que eu reparei depois que eu tava editando o vídeo, como eu sou bagunceira. Deu pra ver que essa mesa aí tava cheia de ferramenta. Tá certo, a gente usa muita ferramenta. Então, não tem como manter bem arrumadinho todo o tempo. Ainda mais quando você tá acelerado, né? Mas, gente, eu sou bagunceira mesmo. O Ticão falou, eu não tava acreditando. Agora, voltando aí para a questão da limpeza da chapa, como deu pra ver aí, e tanto o desbaste, a gente tá usando os materiais da Disflex, que é a escova de limpeza, escova rotativa aí, né, de aço. O disco flap que a gente tá usando é o de grão 40. Ele não é grosso se você tiver a mão leve, né? Você não pode forçar a máquina aí, porque senão você vai tirar a chapa demais, né? Vai acabar tirando muito material. Por isso, você pode usar esse disco mais grosso, mas, né, cuidando aí do peso da mão, pra não acabar fazendo um estrago, né? E o Ticão ali já tá quase terminando o posicionamento do assoalho, que tá ficando muito bonito, por sinal. E essa é a soldinha aí de perto. A TIG é a minha favorita, porque ela é uma solda muito confortável. Ela não pesa nada. Eu tô usando essa tocha aí da Torque. A máquina também é da Torque. Mas essa tocha, ela tem a ponta flexível. Então eu consigo mudar aí o ângulo da tocha dependendo de onde eu tô soldando. Então ajuda muito. Eu gostei muito. Foi uma novidade que eles mandaram aqui pra gente. Muito legal. Então, agora concluída a limpeza, vamos pro desbaste. Lembrando que você tem que se concentrar só na solda, tem que cuidar muito para não desbastar nem em volta ali, porque senão você vai afinar a chapa. Uma vez a gente contratou um rapaz freelancer ele se dizia um soldador experiente e funileiro de carro antigo. E no caso a gente tinha uma lateral de uma Opala que precisava trocar os remendos. Resumindo a história, ele até soldou, mas ele afinou tanto, ele costumava usar a pedra de desbaste, ele afinou tanto a chapa que o Ticão teve que refazer tudo de novo. Então tem que tomar cuidado, porque se a chapa fica fina, vai abrir buraco, vai ficar fraca, né? Pra dar massa você vai sofrer. Agora olha esse porta-malas, gente, tá ficando lindo. É muito satisfatório ver esse resultado. E olha esse painel traseiro, foquem nele do jeito que ele tá agora, pra como ele vai ficar depois. Tem bastante ferrugem ali na parte, né, do painel traseiro, é a parte que vai sair. Lembrando que a gente deixou ali, né, alguns pedacinhos a mais, porque eles servem de base pra gente não perder o esquadro, que são ali os recortes que prendem o para-choque, né, e tem um furinho ali também. Eles são a marcação pra gente ter exata ali a medida, pra não acabar, né, deixando a peça fora de esquadro,
mudar muito a curvatura. Então a gente manteve aí esse pedaço feio por enquanto. O Ticão vai rebater ali as soldinhas que eu fiz. Nessa hora eu já tinha entrado pra dentro. Ele prendeu a chapa na mesa pra ele poder ter firmeza do que ele tá fazendo. Então ele usa um taço por baixo e uma lima rebatedeira por cima. Então ele consegue deixar aí bem lisinho, garantindo que a gente vai usar o mínimo de massa, né? O que é muito bom aí para quem entende de restauração. Agora ele vem concluindo com a limpeza. Nesse caso ele está usando o disco CS, né? O strip disc, flap polidor, também da Disflex, que garante aí que você consiga limpar bem a chapa sem agredir o metal, o que é muito vantajoso pra gente, né? Que mais uma vez não afina a chapa. Então ele prendeu aí a peça na madeira, né, para ficar bem fixa, para ele poder trabalhar, né, com cuidado. Então com uma retífica ele também já conclui a limpeza da parte de dentro, né, do rebaixo ali da boca do tanque. É muito legal a gente vendo essa evolução aí, né, da peça horrorosa que tava no começo do vídeo e ficando prontinha, é muito satisfatório. Então, se vocês acham satisfatório de ver, é satisfatório de fazer também. Peço desculpa aí pelo enquadramento do vídeo, né? A gente achou que tava mais encaixada aí a imagem. Mas dá pra ver que o Ticão tá lá no fundo, na ferramenta de encolher chapa, a Shrinker. Então, ela faz esse encolhimento porque a saia traseira do 75 é um pouquinho mais arredondada, né? Tem uma marcação ali no meio que a do 87 não tem. Então, com essa ferramenta ele consegue encolher e assim fazer o encaixe certinho da peça. Usando ali aquelas medidas que a gente deixou da saia antiga, o Ticão encaixa a saia traseira antes de fazer o corte, né? Ele prende ali com um parafusinho, dá pra ver que ele tá furando ali e marcando essa peça, porque a gente ainda tem mais alguns detalhes para corrigir nesse painel. Então, depois ele já vai tirando aquele material, né, que vem de proteção na chapa. Algumas pessoas não gostam de tirar, mas a gente prefere, né? A gente gosta de saber tudo que foi usado, né, na chapa. Então, para não ter perigo nenhum de trabalhar material depois, né? Nem todas as empresas mandam com uma boa proteção. Algumas são um material bom, outras não. Então a gente, por segurança, tira de todas, né? A gente vai fazer isso ali no bojo traseiro do step, que dá pra ver que ainda tá preto, vai ser removido. Só por enquanto ele não, como não foi fixado, né, não tá incomodando, mas vai acontecer também. Então depois disso a chapa aí fica limpinha, né? Ainda não tá fixada, né, com a solda, mas já ficou 1000 vezes melhor, né? Não tem comparação de como tava esse painel traseiro. Então, se você tem aí uma peça muito difícil de ser encontrada, pode ser sim que você consiga recuperar essas peças. Só precisa de um pouquinho de paciência, um pouquinho de treino, mas dá pra deixar essas peças muito feias com cara de novas novamente. Então, foi esse aí o resultado do 12º dia de trabalho. E deu pra ver que... Bastante trabalho. Bastante trabalho. A gente já tá aqui com os braços caindo já, mas estamos animados. Então, tá sendo um desafio pra gente, não, mas tá sendo bem legal. Tudo assim, Não dá, se a gente sair quase inteiro no final desse projeto, a gente vai estar no lucro. Então, mas tá muito prazeroso, muito bom, muito gostoso. E o acompanhamento de vocês, tudo aí tá muito bom. Eu vou mostrar agora de perto o reverso do painel traseiro aqui do bojo do step. A gente colocou aqui as peças antigas para ter uma ideia do nível de tristeza que tava esse Opala. Mas agora, né, já olhando as peças bonitas, é outra coisa. Assoalho aqui, o bojo do step também. E o assoalho acho que é o mais bonito. Novinho. Esse daqui é zero massa. É só um fundinho mesmo, né? Pra poder vir com a tinta. Então ficou muito bom.
Ficou bem acabadinho ali, cantinhos, tudo. Aqui as chapas novas, as peças novas que o Ticão construiu já estão aqui posicionadas, ainda falta, né? A gente soldar tudo aqui. A gente prende com um parafusinho porque ainda tem um pequeno ajuste, né? Na hora de montar a lateral, a gente vai ter que conferir antes de soldar, né? Então tem um pequeno ajuste ali para nós, alguma diferencinha. Mas tudo foi tirado o esquadro ali, foi tirado as medidas, o gabarito, por um outro opala que a gente tem. Então as medidas bateram bem certinho, tanto o esquadro, o X ali, bateu bem certinho, então não tem perigo de estar errado. Mas a princípio a gente deixa no parafuso para dar mais uma conferida no final ainda. Tudo que a gente pode usar de segurança, né? Para poder garantir que tá no esquadro bem certinho, a gente usa. Então, aqui dá pra ver que deu uma queimadinha, mas é porque o Ticão fez o remendinho aqui de dentro da caixa de roda que ainda faltava, para quem acompanhou nos outros vídeos. Né? Aqui, essas peças ainda estão só pelo parafuso também. Aqui a peça nova do lado de cá. Ficou muito bonita. Né? Aqui aquele remendinho que apareceu no vídeo anterior. Então, é isso aí, gente. Tem muito trabalho aqui, mas tá fluindo. A gente espera aí nesse final de semana, até segunda-feira, tá com esse painel pronto. Como deu pra ver no vídeo, né, a gente tá adaptando a saia do 75 aqui, né, já foi trocado aqui a boca do tanque. E tem alguns detalhezinhos ainda pra poder corrigir. Né, esse a gente vai... No próximo vídeo a gente já vai resolver para poder montar de novo aqui o bojo das lanternas. Aqui a gente usou algumas medidas de conferência, né? Então a gente manteve o recorte da peça de baixo para a gente poder encaixar a saia aqui no lugar bem certinho. Manteve aqui também esse furinho, ó, uma das coisas para a gente saber que tá no lugar certo. Então aqui tá garantido que tá na posição certa. Para trocar essa peça aqui também a gente teve, né, aí algumas medidas de segurança para não acabar ficando torto, né? E aqui dá pra ver que tinha sido feita essa adaptação horrível, mas chega, né? Então a gente tá ali. Olha como é que tava a saia traseira anterior. Muito podre, muito feia. Então essa daqui tava soldado chapa uma por cima da outra, muita massa. Tanto é que no vídeo anterior deu pra ver que eu cortei com a plasma, começou a pegar fogo, era de tanto material que tinha aí. Então chega, né? Chega dessas ferrugens aí, vamos ficar com ela limpinha, novinha de novo. E com o mínimo de massa aqui também. Então vai ficar muito bom. E como algumas pessoas já comentaram, esse carro vai economizar muito mais gasolina, né? Porque a gente tá eliminando muito peso dele. E outro detalhe que a gente mostrou a remoção dessas mantas sendo feitas no último vídeo, algumas pessoas preferem manter, né, a manta original. A gente também ia preferir, mas no caso, tinha alguns detalhes embaixo dela, então a gente precisou fazer a remoção. Vai ser raspado esse assoalho, igual foi raspado o porta-malas. Então daqui, né, alguns vídeos vocês vão ver que vai ficar brilhando esse daqui também. Né, a gente vai corrigir aqueles probleminhas do assoalho, os assoalhos dianteiros vão ser trocados também. Então ainda tem bastante trabalho, mas a gente tá bem feliz aí com o resultado que tá ficando. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam aí gostando de acompanhar, né? Estão se esforçando aqui para mostrar quanto mais detalhes possíveis, mas devido ao tempo a gente não consegue parar e mostrar cada um, né, devagar. Fazer mais acelerado, né? Mas nos próximos projetos a gente vai conseguir sim mostrar, né, com mais detalhes ali, com mais calma. Mas aí é para vocês poderem acompanhar e ver que tá acontecendo, que é só nós dois mesmo que estamos trabalhando por aqui. É isso aí. E a gente quer agradecer demais aí todo mundo que está compartilhando, curtindo aí, né? E pedir que se puderem continuar ajudando, se inscrevendo lá no canal, né? E compartilhando com o pessoal aí que também quer acompanhar. A gente agradece aí do coração a ajuda aí. É isso aí. E esse pouquinho que entra aqui, né, da produção de conteúdo ajuda a gente a continuar fazendo mais e até investindo em equipamentos aqui para poder fazer vídeos melhores, né, ter um áudio melhor. Então, muito obrigado mesmo. Até a gente agradece aí um participante que na live ali até ele ajudou a gente com valor e a gente correu comprar um alicate pressão. Até a gente vai fazer um vídeo depois específico sobre isso daí. Mas a gente agradece o apoio, ajuda aí.
tá sendo muito bem-vindo. É isso aí. Então, muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo.